Agora, no workshop de Cultura Digital na Educação, o Armando Foscarin Neto, da tripulação do B-Lab Learn Space, falará sobre programação e robótica em espaço escolar e não escolar. Olá, pessoal. Eu sou professor, sou formado em Física, licenciatura aqui na Universidade de Passo Fundo. Trabalho em duas instituições nesse momento, o B-Lab Learning Space e a Escola São Patrick. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas atividades que eu desenvolvo nessa temática com programação e robótica em dois espaços diferentes, um espaço escolar e um espaço não escolar. Então, eu acho que é legal falar a respeito dessas novas tecnologias, porque nós estamos vivendo uma era digital. Nós temos acesso a muito material, a muita ferramenta, e está disponível para quase todo mundo. Mesmo que não seja um computador ou um notebook, nós temos à disposição aparelhos, smartphones, que são tão poderosos quantos. E oferecem ferramentas para trabalhar com tecnologia digital. Eu trabalhei alguns anos atrás numa escola pública aqui de Passo Fundo, e mesmo sendo uma escola pública, muitos dos alunos tinham à disposição um smartphone. Então, é uma ferramenta acessível, né, dentro do possível. Nossos estudantes estão sempre conectados, cada vez mais conectados, usam essa tecnologia do smartphone para tudo, jogam muito online, eles estão sempre trocando informações, passando de jogos para fotos, vídeos, vários tipos de informações. Recentemente, né, a BNCC também traz algumas reflexões a respeito das tecnologias digitais e sobre como utilizá-las em sala de aula. É uma característica nova essa posição. E uma última consideração inicial seria aquela a respeito do fato que as tecnologias poderiam ser uma solução para todos os problemas. Pessoalmente, eu acredito que não seja uma panaceia, ou seja, não resolve todos os problemas da educação, mas são ferramentas que nos ajudam a atualizar a nossa proposta didática em vários espaços. Como eu falava antes, a BNCC, ela traz como competências a utilização dessas tecnologias digitais. Por quê? Porque para formarmos alunos críticos, eles têm que aprender a utilizar essa tecnologia. E cabe ao professor, mesmo que não seja um hacker ou um especialista em tecnologias da informação, guiar os alunos nesse caminho, certo? Porque nós temos muita informação, nós temos acesso a qualquer tipo de informação na internet, e nós vemos atualmente fake news, então eles têm que ser guiados, têm que saber utilizar essas ferramentas com uma certa clareza. Pois bem, como eu dizia antes, eu trabalho numa escola convencional, digamos assim, não é bem convencional, uma escola bem legal, é a Escola de Ensino Fundamental São Patrick. Nessa escola, o projeto didático prevê que se ensine física desde o 6º ano até o 9º ano. Então, é bem legal, bem diferente a proposta. E nessa proposta, eu consigo trabalhar com elementos diferentes. É lógico que, para 6º e 7º ano, não é uma proposta de ensino de física com muita conta. A gente não usa isso, é mais lúdico. E nesse ser um pouquinho mais lúdico, nós conseguimos implementar a robótica e algumas atividades
com ferramentas digitais. Eu me lembro de um fato bem legal. Nós estávamos discutindo a respeito do disco de Newton e de como era esse fenômeno, e eu levantei a hipótese que existem uma teoria das cores, que é RGB, Red, Green e Blue, e se eu misturar todas essas cores, eu consigo fazer o branco. E então, como transpor esse conhecimento para a realidade? Então, eu propus e consegui desenvolver isso com eles. Foi com uma turma do 9º ano. Eu montei um circuito rapidinho com a utilização do Arduino e mudando valores, certo? Tanto para o azul, para o vermelho e para o verde, eu conseguia combinar e montar muitas cores, até que eu conseguia montar o branco, somente modificando valores lá no programa do Arduino. Foi muito legal, porque eles puderam perceber na hora o que estava acontecendo. Então, uma intervenção deles no programa causava imediatamente um reflexo na atividade experimental. Então, eles conseguiram perceber isso. Foi muito legal conseguir desenvolver essa atividade. Com essa escola também, em 2018, participamos de uma Olimpíada de Robótica da UPF. Foi um grupo, tá? Não foram todos os alunos, foi o grupo de robótica que participou. Tinha alunos do 6º até o 9º ano, então diversas faixas etárias, diversos graus de conhecimento, e foi muito interessante perceber que na resolução de alguns problemas apresentados, na construção dos desafios apresentados pela Olimpíada, eles conseguiam pegar alguns conceitos da sala de aula que foram estudados em física e trazer para solucionar um problema de robótica. E também a procura de um conhecimento científico para conseguir resolver um problema da robótica. Outras coisas que essa Olimpíada proporcionou, lógico, foram atividade em grupo, então toda essa dinâmica que temos para resolver problemas, programar sozinhos, enfrentar os desafios, foi extremamente legal. Então, mesmo sendo um espaço de ensino convencional, digamos assim, dá para se utilizar essas ferramentas com um certo êxito. Esse ano, nós tínhamos programado algumas atividades a mais, eu ia implementar mais a parte da robótica, causa esse problema com a pandemia não está sendo possível, mas depois eu vou passar para vocês qual a solução que eu encontrei. Vou falar agora um pouquinho do BeLab, é o BeLab Learning Space, que não é uma escola, não é um espaço de aprendizagem normal, mas é um espaço de aprendizagem e funciona. Nós trabalhamos muito no BeLab com a parte de resolução de problemas voltadas para projeto. O nosso foco é resolver um problema muito grande, que é ir para Marte. Então, foram divididas várias fases, são 6 fases, desde a fase de entender o problema até chegar em Marte. E para isso, é programação e robótica praticamente todo o dia. Não somente programação e robótica, mas outras ferramentas também. Quando eles trabalham com, por exemplo, nós estamos agora com alguns astronautas, nós chamamos astronautas de não alunos, alguns dos nossos astronautas estão na fase 3 e eles estão construindo um rover. Então, são várias as etapas em que eles têm que trabalhar com a programação, eles têm que trabalhar com a robótica, a parte mecânica, mas também é importante que eles possam e saibam comunicar o que eles estão fazendo. Então, eles criam e utilizam um blog para conseguir comunicar o que eles estão fazendo para o mundo. Também é muito interessante observar como que os astronautas buscam conhecimento científico para solucionar problemas, vai além do que eles estão fazendo em sala de aula, e a disposição deles para resolver problemas é muito grande, tendo
essa situação para resolver, né? Uma solução de um problema real, que no caso é a construção de um rover, e depois vão ser outros. Um pouquinho das ferramentas que se usam com a robótica educacional, eu trouxe 2 aqui. São muitas ferramentas possíveis, mas ou são parecidas com ou derivam de, né? Então eu trouxe aqui o Lego e o Arduino. O Lego é o da esquerda, o Arduino da direita. O Lego eu não tenho como falar mal. É uma plataforma fantástica, muito bem desenvolvida. Eu acredito que todos nós tivemos contato com o Lego quando éramos pequenos, e nossos pequenos hoje têm contato com o Lego. Então o Lego desenvolveu esse pacote, né, que trabalha com robótica. As possibilidades são muitas, trabalha-se muito a respeito da criatividade. Por outro lado, nós temos o Arduino, que também é muito bom, só que ele não é do jeito que é o Lego. Ele permite, talvez, um pouquinho mais de criatividade, pois como nós podemos ver aqui nessa imagem comparativa, o Lego ele já traz alguns componentes prontos, tá? Esse é um kit do Lego e um kit do Arduino. O kit do Arduino não tem absolutamente nada. É necessário criar tudo a respeito do robô que vai se construir com o Arduino. Quanto para o Lego, já tem tudo pronto. Ele é mais fácil de ser utilizado. Outro ponto que eu acho desfavorável para o Lego é o custo, que é bastante elevado. Então, se nós tivermos que levar isso para nossas escolas, temos que levar em consideração, sim, o custo da compra de vários kits para que todos tenham acesso ao trabalho. Quanto ao Arduino, ele é muito mais barato, enquanto no Lego falamos de alguns milhares de reais, aqui falamos de centenas de reais com o Arduino. As diferenças entre eles não acabam por aqui, tá? Essa aqui é a plataforma de desenvolvimento software do Lego. Como vocês podem ver, ela é bem intuitiva, muito fácil de ser utilizada, mas é proprietária. Você vai usar o Lego, e para usar o Lego você tem que usar essa ferramenta. Pessoalmente, eu não sei se dá para usar outros programas para utilizar o Lego. Geralmente eu vejo utilizar isso, que é muito bom. Tanto é que eles têm uma parceria com o Meet e o Scratch, né? Algumas coisas podem ser implementadas nessa plataforma também. O Arduino também tem suas plataformas de desenvolvimento. Alguns dizem que é muito mais difícil, e posso até concordar em alguns aspectos. Aqui, por exemplo, temos uma ideia do Arduino, tem um pequeno código de uma sinaleira aqui. Ele se baseia na linguagem C, o C++, e é por linha. Então, realmente é um pouquinho mais complicado com relação ao Lego, que traz blocos, são mais fáceis, né, de visualizar. O legal do Arduino é que ele é uma plataforma livre, é um hardware livre. Então, muita gente desenvolve a respeito do Arduino e temos propostas diferentes. Então, nós podemos passar dessa parte que é mais complexa ao Scratch for Arduino, que é uma plataforma desenvolvida baseada no Scratch do Meet Media Lab. Então, também é em blocos, também é fácil de entender. Por os mais pequenos é muito legal. Eles conseguem visualizar e trocar os blocos, eles conseguem trabalhar muito bem com Scratch for Arduino. Eu tenho outro exemplo de programação por blocos, sempre usando a plataforma Arduino como base, que é essa aqui, é o ArduBlock,
E aqui também está a parte legal de ser um software livre. O ArduBlock, ele desenvolveu uma base em que outros podem desenvolver. Essa foto da tela que vocês estão vendo aí é foto do meu computador. Então, e esse software, esse ArduBlock, foi desenvolvido pela UFSC, Faculdade aqui de Santa Catarina, e é bem focada para ensino de física. Então, ele já tem alguns recursos que facilitam o ensino de física, tá? Podemos ver aqui mecânica, termodinâmica, óptica e outros sensores. Então, facilita na hora de levar para o aluno, e facilita para o aluno também ter esses blocos, né? Visualizar o que eles estão fazendo. Aqui, eu trago uma ferramenta para robótica educacional online. Como eu estava falando antes a respeito desse período que estamos vivendo, não é fácil para os professores, né? Mas não é impossível. Essa plataforma, ela permite simular muitas coisas, tá? Então eu consigo gerar aqui, essa é uma aula para St. Patrick, a Lady Om. Aqui eu tenho vários sensores com valores diferentes, e esse é um multímetro, e eu consigo ler valores, amperes, volts e a resistência também. Então eu consigo, com essa ferramenta digital, simular um ambiente real, e simula muito bem. Então dá para trabalhar muito bem com essa ferramenta aqui. São vários os insumos que ele tem aqui do lado. No Bilab, isso aqui na St. Patrick, no Bilab eu também estou usando para reforçar toda a parte de programação que nós fizemos durante nossos encontros lá. Aqui eu estou simulando uma sinaleira, e foi um desafio lançado a eles, e é bem legal como o desafio, parece simples, mas não muito, porque essa sinaleira simula um cruzamento. Então é uma situação real, né? Um problema real que eles têm que resolver. E qual seria esse problema real? Se eu tenho um cruzamento para uma faixa, vai estar verde, para outra tem que estar vermelho, né? E eles têm que conseguir combinar os tempos e a programação para que tudo funcione. Senão, é claro que o pior pode acontecer. E eles se engajaram bastante na resolução desse problema. No Bilab, nessa terceira fase, como eles já tiveram um caminho bem grande na parte de programação, saímos lá do Scratch, fomos para o Scratch for Arduino, o ArduBlock, e agora eles estão programando com essa ideia, que é a ideia do Arduino, e aqui dá para simular muito bem. Falha minha, eu não trouxe outro exemplo, mas essa plataforma, ela tem disponível uma coisa muito parecida com o Scratch for Arduino, que é esse aqui. Então dá para programar em código, e também dá para programar em blocos. É muito interessante essa plataforma, e é totalmente gratuita. Também é possível fazer aulas online, salas de aula. Dá para desenvolver atividades bem legais com essa ferramenta. Aqui, algumas possibilidades da robótica educativa em projetos makers. Essas são fotos de uma atividade do ano passado no Bilab. Nessa fase, que era a fase 2, eles foram chamados a construir uma estação meteorológica para enviar para Marte. Por que isso? Porque saber os valores da atmosfera é muito importante para o ser humano, porque nós sabemos que nós vivemos bem nas condições atmosféricas da Terra. Então, o que eles tiveram que pesquisar? Eles tiveram que pesquisar a respeito da pressão atmosférica, que é muito importante, da temperatura. Eles também sugeriram, tá, todos esses
itens que eu estou trazendo para vocês foram sugestões deles, tá? Através de discussão, de pesquisa juntos, eles chegaram na conclusão de quais seriam os valores e que tipo de valores necessários para desenvolver esta estação meteorológica. Aqui tem alguns exemplos deles fazendo. Tinha um monitor LCD que transmitia todas as informações. Então, a parte científica é extremamente importante. Então, eu conseguia conciliar e a parte de robótica e a parte de física na mesma atividade. E vou repetir de novo, muitas vezes são eles que trazem essas problemáticas e eles que correm atrás da solução do problema. Não sou eu que tenho que pedir, pessoal, vamos resolver esse problema aqui porque serve para isso. Não, eles trazem a problemática e eles trazem soluções, muitas vezes. Como vocês podem ver, nós trabalhamos bastante com Arduino, e então a parte de sensores dessa ferramenta também é muito vasta e são muito baratos, são realmente acessíveis. Isso nos permite trabalhar de forma tranquila, porque mesmo que eles quebrem algum sensor, não é um problema. Por que essa parte maker seria importante? Então, eles estão resolvendo alguns problemas, nesse caso, né, são alunos de uma faixa etária entre 9 e 14 anos. Eles estão resolvendo os problemas que nós propomos para eles, são divertidos, estimulam a criatividade, mas e tudo isso é um treinamento, né, para resolução de problema. Hoje eu posso fazer um exemplo tangível dessa minha fala. Esse tipo de formação traz a possibilidade que no futuro eles consigam trabalhar com essa metodologia. E eu vou trazer o exemplo do respirador desenvolvido pela UPF, né, que foi desenvolvido com o que eles tinham ali, e ficou muito mais barato que o convencional, né? Isso é um pouquinho ser maker, resolver problemas, né, de verdade. Eu acho que era isso. Se tiverem alguma dúvida, é só me contactar. Podemos trocar mais ideias. Na realidade, eu trouxe algumas aqui e poderia falar muito mais a respeito, mas quem sabe de maneira diferente. Então é isso, pessoal. Vida longa e prosperidade. Armando, muito obrigada pela tua fala. E é preciso dizer para os participantes do CENID que realmente a programação e a robótica é um desafio para nós, educadores, principalmente quando a gente tem uma formação um pouco distante da física, por exemplo, como o Armando, né? Mas que há a possibilidade de a gente se inserir nesse universo por meio de formação. E é algo que o Bilab tem feito pelos professores, né? Então, eu já fui aluna do Armando e acho que é um desafio que a gente precisa levar a sério, porque essa é uma habilidade que os nossos alunos precisam para enfrentar as dificuldades, as incertezas da educação, não só da educação, mas de todas as questões, tanto pessoais como sociais, que eles vão enfrentar por conta das incertezas que eles vão viver futuramente, né? Sim. Então, dizer para o pessoal que está nos assistindo que procurem o Bilab, né? E também o professor Armando como forma de se pegar ferramentas para poder trabalhar com essas questões que o Armando bem expôs para nós aqui. Então, quero agradecer mais uma vez, Armando, a tua participação. Eu que agradeço a possibilidade. E certamente os colegas e os participantes do CENID farão contato com vocês. Muito obrigado.